Boa noite a todos e todas. Desde 2018, o escritório ONU Habitat realiza o Circuito Urbano, uma iniciativa para dar visibilidade e apoio institucional a eventos organizados por diversos atores em todo o país. Nosso evento, Meio Ambiente Urbano, Saneamento e o Açude Padre Biapina em Princesa Isabel, está entre os 421 selecionados para integrar o Circuito Urbano neste ano de 2025, tendo como temática central Enfrentando Desafios Urbanos, Caminhos para Cidades Justas e Sustentáveis. A proposta ela é realizada pelo Instituto Federal da Paraíba, Campus Princesa Isabel, através do Núcleo de Extensão Cactus, que é o Centro de Assessoria Comunitária, Tecnologias e Utilidade Social, e apoio do projeto Sala Verde Caatinga em Flor do IFPB, pertencente ao programa Salas Verdes do Ministério do Meio Ambiente. O evento também integra a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus. A realização do evento tem o objetivo de debater questões vinculadas à importância dos recursos hídricos, especificamente do reservatório superficial, açude Padre Biapina na mitigação e adaptação às mudanças climáticas no contexto do semiárido nordestino. Também procura evidenciar a extrema relevância desse reservatório para o saneamento básico da cidade de Princesa Isabel e para uma melhor qualidade ambiental urbana e, consequentemente, maior qualidade de vida para seus habitantes. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o Laurindo Medeiros Neto, que é advogado e morador aqui da cidade de Princesa Isabel. Gostaria também de chamar a professora mestre Kelly Cordeiro Antas, a professora doutora Adriana Araújo, o professor Hindenberg de Araújo, o professor doutor Evaldo de Lira Azevedo e a professora doutora Chiara Advíncula. Eu desejo a todos um bom evento. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando um debate no Outubro Urbano, assim como é chamado esse debate global, que vem estimular que países, é um projeto, um programa da ONU que estimula a discussão entre países, cidades, comunidades, indivíduos e instituições para debater sobre o melhoramento da qualidade de vida nas áreas urbanas. Então, nesse momento, nós estamos aqui para discutir o assentamento urbano, Tanto é assim que a primeira fala que nós vamos escutar hoje vai ser do Laurindo Medeiros, que vem falando sobre o assentamento urbano em Princesa Isabel como uma forma de nos orientar sobre como o assentamento urbano foi idealizado, ou foi, mesmo que seja feito de forma aleatória, mas que como os primeiros habitantes foram se organizando dentro do espaço urbano que hoje a gente chama de Princesa Isabel, porque tem uma historicidade sobre esse espaço urbano, sobre esse assentamento, e que nesse momento a gente vai iniciar com Laurindo. Laurindo tem 15 minutos para sua apresentação, assim como os demais na sequência a apresentação, mas a gente vai começar esse debate pela questão do assentamento urbano, do espaço urbano da cidade de Princesa Isabel. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Quero inicialmente agradecer pelo convite, através da professora Lívia, pela organização do evento, pela a qualidade do evento, e também cumprimentar a doutora Kelly, presidente da Academia Princesense de Letras e Artes, minha amiga e também minha eterna professora de legislação, e veio na condição também de aluno da especialização de gestão ambiental de municípios do campus Princesa Isabel, também na condição de servidor, de jovem advogado, mas especialmente de morador do bairro Padre Biapina, Vou compartilhar algumas experiências
E, obviamente, não vou me aprofundar em questões de legislação, de gestão ambiental e de biologia, porque as autoridades estão aqui presentes, né? Mas vou compartilhar algumas experiências, fiz um slide com muita fotografia e espero que vocês absorvam também o afeto que eu transmito através dessas imagens. Então, o tema é Açude Padre Ibiapina, potencialidades, memória e patrimônio histórico. O Açude Padre Ibiapina é um reservatório artificial do município de Princesa Isabel, né? Por essa imagem, vocês podem perceber que o espelho d'água está totalmente coberto por uma vegetação, né, aquática e impede uma série de questões de ecossistema que os colegas vão falar, mas impede também uma apresentação estética do açude, né, diferentemente das pessoas que conheceram há tempos atrás, quando não tinha essa vegetação. Então, o açude Padre Ibiapina recebe esse nome exatamente através de uma passagem muito significativa para a história de Princesa Isabel, que foi a passagem do Padre Ibiapina. Vocês podem ver aqui ao centro, tem um círculo em destaque de vermelho, que é exatamente o único reservatório natural que nós temos em Princesa Isabel, que era onde hoje se localiza a Praça da Estrela. Esse destaque amarelo embaixo é o açude Padre Ibiapina, esse à direita é o açude do bairro Maia, e acima, em destaque, o açude Macapá e depois o açude Jatobá. Como podem ver, com exceção do centro histórico, onde está a Lagoa Natália do Espírito Santo, todos são reservatórios artificiais, né? Passa um córrego, passa um rio, faz-se uma barragem e se torna um reservatório artificial. Quando foi construído o açude Padre Ibiapina, em 1868, segundo o escritor Paulo Mariano, inexistia todos esses reservatórios artificiais, né? Então, portanto, nós temos documentos que, inclusive, já vêm do início do século XX, que indicam que as pessoas consumiam para beber essa água e também para os afazeres domésticos. Porém, é importante observar que ele recebe a bacia hidrográfica, a microbacia hidrográfica do açude Ibiapina, ele recebe água do centro histórico ali, onde tem dejetos de animais e etc. Então, essa água do açude Padre Ibiapina nunca foi plenamente limpa. Então, em função disso, 2 décadas depois da feitura da barragem, foi realizada a construção do açude do bairro Maia, que ele tem uma água mais limpa, não recebe de nenhuma outra região, e aí, portanto, era cercado, era mais bem cuidado. E essa parte em azul, vocês podem perceber que era a parte do Centro Histórico de Princesa. Então, portanto, a história do açude Padre Ibiapina está totalmente relacionada à origem e desenvolvimento e expansão urbana do município de Princesa Isabel. Então, aqui é um breve linha do tempo que eu fiz para a gente ter uma noção como é que ocorre a história e a interação da população com o açude Padre Ibiapina. Em 1868, há pessoas que escrevem dizendo que foi o Padre Ibiapina quem construiu o açude, mas, na verdade, isso é improvável. É mais provável que o que tenha ocorrido é o seguinte: no ano de 1876, 8 anos depois do que diz aqui a construção do nosso escritor Paulo Mariano, o Padre Ibiapina estava no município de Triunfo. Ele passou mal, ele ia para Santa Fé, passando por Guarabira, passou em Princesa, esteve apenas 2 meses. E ele estava doente, não tinha condições de fazer uma obra como a barragem do açude Padre Ibiapina. Então, o que aconteceu? No inverno chuvoso, à noite, a comunidade buscou apoio do Padre Ibiapina e ele fez como fazia em todos os lugares que passava. Colocou 2 cabaças nas 2 pontas da barragem, colocou uma vela em cada cabaça, chamou as mulheres para rezar, e os homens, crianças e meninos para carregar pau, pedra e o que tivesse ao alcance para reforçar a barragem do açude. Então, com isso, a importância do Padre Ibiapina foi em reforçar o açude e impedir que a barragem rompesse e se perdesse o açude Padre Ibiapina. Então, denomina-se Padre Ibiapina, mas a importância dele não foi construir, foi provavelmente reforçar a margem do açude. Então, interessante que entre a sua construção e até o final dos anos 70, agora do século XX, o açude Padre Ibiapina, ele servia tanto para consumo, mas especialmente para recreação, porque embora a água não fosse tão limpa quanto o Barro Maia, a água tinha boa qualidade.
E é muito comum pessoas da cidade verificar adultos dizerem assim, ó, a nossa praia antigamente era o Padre Ibiapina, era o açude Padre Ibiapina. E parece um pouco de ironia, mas de fato vocês vão compreender, porque eu tenho aqui um registro de Serioja Mariano, em que ela consta que no ano de 1982, o governador do estado da Paraíba esteve aqui, e aonde ele foi recebido? Exatamente no açude Padre Ibiapina, que era um lugar onde havia recreação e também havia competição de natação, isso em 1982. Ou seja, o cartão postal de Princesa Isabel, além dos casarões, era o próprio açude Ibiapina. E isso durou por quase 100 anos. Agora, o que acontece? Na década de 60, ocorre a implantação de diversos serviços em Princesa, em especial da Cagepa. E as pessoas que consumiam água de uma lata d'água que comprava, que vinha no animal, no nome de um animal, agora estava recebendo água em casa nas torneiras. Passaram a consumir mais água e a Cagepa, que se responsabilizou pela implantação dos serviços de água, não se responsabilizou pelo planejamento e execução dos serviços de esgoto. Então, as pessoas iam fazendo as galerias nas ruas da cidade, que era antigamente para receber água de chuva, e passaram a colocar os dejetos dos esgotos das próprias casas, porque até então cada casa tinha sua fossa. Então o açude Padre Ibiapina estava incólume, não recebia os resíduos sólidos, até chegar aos serviços de distribuição de água, onde aumenta o consumo de água, e agora, sem planejamento, as pessoas começam a colocar o esgoto das suas próprias casas, ao invés da fossa, vai para os esgotos. E na década de 70 e 80, o que ocorre? A abertura de novos loteamentos, novamente sem planejamento. Por exemplo, o bairro Matadouro, que posteriormente foi designado bairro Padre Ibiapina, o bairro Maia, uma parte do centro da cidade, inclusive esse loteamento chamado hoje de Zé Evaristo, inexistia até então, né? Então, com a expansão urbana desordenada da cidade, e agora a destinação in natura desses esgotos diretamente no açude, aquele cartão postal da cidade se torna agora sinônimo de quê? De ironia, de deboche, de nojo. As pessoas falam do açude Ibiapina com deboche, com desdém, né? Enquanto, na verdade, por quase 100 anos, ele foi o local de recreação e de lazer da cidade. E isto comprova através dessas imagens aqui que nós temos disponíveis na internet. Percebam o semblante dessas pessoas como estão estressados, né? É assim? Claro que não. Então, as pessoas estão num momento de lazer, de descontração, nos ambientes mais agradáveis da cidade, para brincar e curtir a vida, né? Felicidade, como diria, sextou, né? No açude Padre Ibiapina. Isso antes da década de 70. No final da década de 70, o que ocorre? Novos loteamentos, sem planejamento urbano. Vocês podem ver aqui nessa imagem aérea, de 1984, não existia praticamente o bairro Padre Ibiapina, o loteamento Zé Evaristo não existia, e a cidade era basicamente isso aí que vocês estão vendo, não existia ainda todo esse bairro Maia, né? Mais uma imagem aqui da década de 70 comprova o quanto a cidade foi crescendo, crescimento urbano desordenado, e aqui nós temos uma imagem de uma monografia de uma ex-aluna nossa, em que ela pontilha aqui a microbacia hidrográfica do açude Ibiapina, que recebe a água e dejetos, portanto, desde do bairro Padre Ibiapina até o bairro Maia, parte do centro da cidade e também do Alto da Bela Vista. Então, vai crescendo a cidade e crescendo esses problemas, né? Aquele açude que tinha uma água de boa qualidade, começa agora a receber esgotos, especialmente a partir dos finais de anos 80 e começo dos anos 90. Então, vemos aqui imagem recente, né, de depósito de lixo, despejo in natura de esgotos no açude, criação de animais, ocupação de trato de animais, destinação, inclusive aterramento recente, né, do nosso açude, quer dizer, a margem de APP, doutora Adriana, né, inclusive aqui em desobediência à legislação do nosso Código Florestal, e, para nossa decepção, até por parte de agentes públicos, né, que não tomam nenhum cuidado sobre a margem de APP do açude Padre Ibiapina. E a agressão das mais brutais que pode acontecer, a gente pode ver nessa última imagem aqui, 24, em que cavaram onde tem a sangria do açude para ele diminuir de volume e haver mais expansão e ocupação às margens do açude, mais uma vez desrespeitando a margem de APP.
a margem de APP, que é exatamente a área de preservação permanente, que o Código Florestal determina que seja preservado, né, para cumprir essa função de mata ciliar e preservar o ecossistema dos reservatórios naturais e artificiais. Mais uma vez, dejeto de materiais de construção, e aqui temos uma imagem que é a presença dessas aquapés, né, que tem esse nome em latim, Eixoria crassipes, ou seja, com a quantidade de dejetos que chegou na década de 90 no açude Padre Ibiapina, o odor era terrível na comunidade que morava ali nessa região. Então, particulares providenciaram de trazer essa vegetação, que em parte cumpria esse benefício, né, de diminuir o odor, mas por outro lado também traz uma série de prejuízos para o ecossistema, inclusive para a estética. E por que a estética importa muito? Importa, porque há um ditado popular que diz assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. As pessoas passam por ali e não tem mais, nem sequer ver o açude, ou seja, perderam inclusive aquele afeto, aquele contato imediato que se tinha desde a infância, que muita gente aqui talvez tenha essa lembrança, né, Kiara, de tomar banho no açude Padre Ibiapina, de pescar piaba, né, e de outros lazeres. E a partir do momento em que o açude é coberto por essa vegetação, a gente perde o contato, passa por ali e nem sabe que é um açude. Novamente aí imagens da água a pé, na superfície da água. Aqui é um parêntese que eu venho relatar até uma experiência pessoal, mas que tem a ver com a temática, que é a fundação da Associação de Moradores Padre Ibiapina. Eu tive essa felicidade de compor essa comissão e propus a criação da associação, fui presidente por 2 mandatos, e a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente trabalhar o capital político, a formação política das pessoas, porque a gente não tinha certamente material e engajamento suficiente para propor às pessoas já um engajamento ambiental. Então nós fomos tratar outras pautas também relacionadas ao saneamento, e o que tinha ao nosso alcance para a gente chamar a atenção da comunidade, dos gestores e dos agentes públicos, assim nós fizemos. Instalamos uma estátua do Padre Ibiapina, fizemos a propositura e foi aprovada em Câmara de Vereadores a mudança de nome de bairro, que era chamado Bairro do Matadouro, que tinha um matadouro na região, mas por ter o Padre Ibiapina, a sua passagem histórica muito importante para a nossa cidade, é uma propositura minha, que foi aprovada em Câmara, e hoje é a lei municipal que denomina açude e agora Bairro Padre Ibiapina, né? Aqui foi a imagem que nós colocamos. Infelizmente essa imagem não existe mais, porque vândalos demoliram, inclusive hoje é uma praça nesse local. Mas fizemos aí uma série de palestras de toda ordem, né, de natureza de saúde, de instituições públicas, religiosas, etc. E como vocês podem ver, a gente também tinha pautas de saneamento básico, que no momento aí as imagens falam por si, né? A gente tinha de 24 ruas, 19 não tinham calçamento, né? E sem falar de esgoto. Então a gente instalamos placas, tudo que tinha a favor para chamar a atenção da comunidade sobre o Padre Ibiapina. Sobre o nosso patrimônio histórico estadual, é importante trazer essa informação também, que no ano de 2005, o governo do estado da Paraíba emitiu esse decreto reconhecendo o Centro Histórico de Princesa Isabel como patrimônio histórico protegido pelo IFAEP e pela legislação estadual, né? Pontuou também outros bens, como é o caso do Palacete aqui, e receberam tombamento de patrimônio histórico. Como vocês podem ver aqui, na proposta de delimitação do centro histórico, consta também o açude Padre Ibiapina. E aqui, mais recentemente, nós vemos uma manifestação legislativa municipal através do Poder Executivo e Legislativo, que declara aqui o açude Padre Ibiapina como patrimônio material e cultural do município de Princesa Isabel, através dessa lei 1822 de 2024. Potencialidades turísticas nós temos exatamente através da passagem do Padre Ibiapina. Existe um roteiro turístico que passa por diversas cidades do Paraíba, Pernambuco e Ceará, chamado Caminhos do Padre Ibiapina. As imagens apresentam aqui, exatamente, admiradores, né, pessoas que têm essa simbologia afetiva e também religiosa com a história do Padre Ibiapina, só lembrando que o Padre Ibiapina, justamente com o Padre Cícero e também o Frei Damião, compõe essa trilogia missionária chamada como os Santos Nordestinos, né?
Então aí demonstra que atrai pessoas, se atrai turismo, atrai investimento, dinamiza a cidade e é show de bola. Mas a gente não faz parte desse roteiro. Então, incluindo se a gente tiver sucesso, né, na revitalização do açude Padre Ibiapina, a gente pode reivindicar também essa pauta, né? Que o município de Princesa Isabel seja incluso na rota turística dos caminhos do Padre Ibiapina. Sem contar que já temos também essa proposta em âmbito do governo do estado para incluir Princesa Isabel no roteiro estadual do turismo, né? Tudo isso são fatores que agregam. Veja bem que eu nem falei dos fatos de 1930, dos grandes personagens de Princesa, é tudo isso que agrega a nossa potencialidade turística, né? E mais uma vez aí, como um exemplo exitoso, a gente pode apresentar esse Lago João Barbosa, que é o lago da nossa belíssima cidade de Triunfo aqui, que é a nossa cidade-mãe. E aqui você pode ver, tudo isso é possibilidade de turismo e também de dinamização da economia, né? Esse projeto aqui foi elaborado exatamente através do inteligência artificial. Eu fiz ontem à noite. É claro que está longe de ser um projeto detalhado, mas é uma ilustração interessante de o quanto pode o município de Princesa Isabel evoluir nesse sentido. É uma potencialidade de lazer e de recreação, de turismo, para quem vem de fora, mas também de recreação para a gente. Doutora Adriana, eu acho que a senhora se lembra que eu lhe fiz uma pergunta recentemente na entrevista no canal. Eu vi uma polêmica na internet, no Facebook. Para que serve o açude Padre Ibiapina? O jatobá serve para a gente beber água, o macapá serve para a agricultura, mas o açude Ibiapina não serve para nada. Ou seja, eu nem falei no serviço de ecossistema, eu nem falei ainda do que pode ser produzido em termos de agricultura e tudo mais, sendo revitalizado o açude. E é claro, as etapas que são necessárias para que isso acontecer, ficará aqui aos cuidados dos nossos queridos professores. Mas a gente pode ver aqui que se com algum empenho por parte dos nossos gestores, a gente pode dispor de um equipamento aí maravilhoso, de recreação, né? Olha aí, para jovens, inclusive para receber mais uma vez a estátua do Padre Ibiapina. Olha aí, para se ter ideia, a gente, em depoimento oral, com alguns amigos nossos, eles relataram que na década de 60 e 50, Princesa, no açude Padre Ibiapina, recebia centenas de pessoas. Não eram dezenas, eram centenas, com barraquinhas e tudo mais. A gente pode recuperar isso. Olha aí, novamente, espaço de atividade esportiva, prática esportiva e um equipamento maravilhoso. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo, se o açude Ibiapina não servia de nada, ele já fornece isso, como ele também tem essa potência de trazer serviços ecossistêmicos, serviços de provisão, abastecimento de água, uso para agricultura, para pecuária, e recursos de biodiversidade aquática, é claro, passando por todo o processo de revitalização, que a doutora Adriana certamente vai falar melhor do que eu aqui. Serviço de regulação de ciclo hídrico, só lembrando que nós estamos no lugar mais seco do Brasil, né? Minimização das enchentes às secas, controle de erosão, sedimento e qualidade da água, manutenção do microclima. Todo mundo agora tem que ter um ar-condicionado, uma televisão e um ventilador ligado, inclusive de manhã, né? Então, sem falar nos serviços culturais, de lazer, de recreação, de identidade cultural, de educação ambiental, pesquisa e de função estética, porque é belo. Estou terminando aqui, é meu último slide. E aqui eu queria dizer, Laurindo, quais são as proposituras? São alternativas construtivas que nós trazemos, algumas inquietações. E a primeira delas é a mudança de paradigma. Não vale mais dizer, a terra é minha, eu faço dela o que eu quiser. O chão é meu, eu faço dela o que eu quiser. Nós estamos numa perspectiva constitucional em que a terra ela tem que cumprir uma função social. Tanto a terra urbana quanto a terra no imóvel rural. E se ela não cumpre sua função social, no caso da cidade, ela pode passar por diversos instrumentos previstos na lei do Estatuto da Cidade, que é desde a aplicação do IPTU progressivo até a desapropriação. Agora, tudo isso vai depender também de um esforço coletivo, de uma nova forma de pensar e entender que a gente tem que ter uma nova visão ecológica. Ou seja, o açude não vai servir de uma função de gerar dinheiro, ele também tem uma função, ele tem um ecossistema que merece por si só existir. E nós temos aí princípios interessantes como o princípio do direito à cidade, da função social da terra, do princípio socioambiental. E agora
uma segunda etapa, qual seja? Eu acho que é o ponto dos mais importantes desse trabalho que nós fizemos, é a proposta da elaboração de um plano diretor. Já passa do momento, nós já temos mais de 20 mil habitantes e temos potencial turístico. Isso é uma previsão constitucional, isso é uma previsão do Estatuto da Cidade e o município já está devendo faz tempo. A partir disso a gente pode fazer o zoneamento ambiental e também fazer as leis específicas para a aplicação dos instrumentos previstos do Estatuto da Cidade, ou seja, tudo vai a partir do plano diretor. Eu acho que esse ponto é crucial para a nossa apresentação. Então, temos também que ter uma mudança de atuação da administração pública no sentido de promover a educação ambiental, capacitação dos servidores, fiscalização e aplicação das penalidades civis, penais e administrativas. E, por fim, uma gestão democrática e participativa da cidade. Restabelecer o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Patrimônio Histórico e também as audiências públicas. Então, para finalizar, eu trago essa recordação, essa lembrança, que a campanha da fraternidade do ano de 2025, da CNBB, é exatamente fraternidade e ecologia integral. E a frase que eu me despeço é: estamos no decênio decisivo para o planeta. Ou mudamos, ou convertemos-nos, ou provocaremos com nossas atitudes individuais e coletivas um colapso planetário. Já estamos experimentando seu prenúncio nas grandes catástrofes que assolam o nosso país. E não existe planeta reserva, só temos este. E embora ele viva sem nós, nós não vivemos sem ele. Ainda há tempo, mas o tempo é agora. É preciso urgente conversão ecológica, passar da lógica extrativista, que contempla a terra como um reservatório sem fins de recursos, de onde podemos retirar tudo aquilo que quisermos, como quisermos e quanto quisermos, para uma lógica do cuidado. Então, é assim que eu me despeço. Muito obrigado. Obrigada, Laurindo, por nos lembrar que a cidade, ela tem uma historicidade, né? O assentamento da cidade de Princesa Isabel, ela tem uma historicidade e tem uma historicidade a partir também dos seus corpos hídricos. Então, a partir da lagoa, a partir do açude do bairro Maia, a partir do açude Padre Biapina, e por você trazer essa ideia de que é um açude que traz afetividade, né? Eu lembro que minha mãe fala do momento que veio morar em Princesa, que ali era um espaço de lazer, na década de 60. Só que quando eu já vim estudar em Princesa Isabel, que eu sou de São José, nossa relação com o Padre Biapina é outra. Então a gente entrava em Princesa cantando Princesa Fedorenta, cheia de tapuru, Princesa Fedorenta, coração dos urubu, que era o mau odor que tinha na entrada do padre ali da cidade, por conta do Padre Biapina, do açude, por conta justamente do esgoto que estava entrando dentro do açude e não tinha tratamento nenhum. E aí, hoje em dia, a gente não sente o odor, mas na época que eu fazia ensino fundamental, que eu fiz aqui, a gente sentia esse odor, esse mau odor ao entrar dentro de Princesa, vindo de São José ou de Manaíra, né? Então, são visões diferentes sobre o mesmo corpo hídrico, né? Então, você tem uma geração anterior à minha, falando com afeto, porque ali é um espaço de lazer, e você já tem a minha geração criticando a entrada da cidade e colocando, né, ela num lugar de uma cidade putrefa. E aí você, como bem o Laurindo falou, então, já desde que o IF chegou a Princesa Isabel, que se fala do plano diretor dentro para ser construído, porque já tinha mais de 20 mil habitantes quando o IF chegou aqui em Princesa Isabel. Então, para dar continuidade a esse debate sobre essa temática, né, a gente vai chamar a professora Kelly Cordeiro Antas, que é presidente da APLA, e ela é professora da Universidade Estadual da Bahia e é doutoranda também pela UNEB. Então, ela vai falar para a gente sobre as principais leis que regem a urbanização e o meio ambiente. Boa noite a todos. Obrigada, Chiara. Em primeiro lugar, dizer que eu me sinto muito feliz em estar aqui
Por 3 motivos básicos. Primeiro, que a gente está na sede da Academia Princesense de Letras e Artes, a qual hoje eu tenho a honra de estar como presidente. Também me sinto muito feliz por estar num tema que trata especificamente sobre a nossa cidade, né, a nossa querida cidade. E também fico muito feliz da grandiosidade do trabalho, do convite do IF. Agradeço bastante às professoras, né, que me convidaram, e Kiara, nossa companheira aqui da academia, né, Rubens, todo mundo, então, e meu amigo Laurindo, né, que me precedeu, num tema tão importante, né, e eu que converso muito, deixa eu ir logo para o tema, que senão eu passo 15 minutos só na introdução. E eu fico muito feliz em tratar sobre esse tema, né, embora direito ambiental não seja especialmente o direito que eu trabalho, e talvez, se nós procurarmos os advogados, os juristas dessa cidade, nenhum vai trabalhar. Porque, infelizmente, direito ambiental não tem sido um direito muito discutido como deveria no nosso país, de forma geral. Né? É um assunto que, embora primordial e embora seja de primeira necessidade, nós estamos deixando esse meio ambiente sempre, né, para segundo plano. E como eu fui convidada para falar um pouco, já que é uma noite, vamos dizer assim, interdisciplinar sobre o mesmo assunto, eu vou falar rapidamente, de um modo que, né, seja mais direto, sobre o que é que a legislação fala e trata, né, sobre o direito ambiental urbano. Porque uma coisa, quando a gente fala muito do direito ambiental de forma geral, em que a gente fala, né, das grandes reservas hídricas, vamos dizer assim, de a natureza de uma forma geral, e quando a gente vem por urbano, a gente meio que diz assim que o meio ambiente aqui é cimento e concreto. Quer dizer, que é a mesma coisa, é pedra e concreto e o que for. Né? Onde é que está o meio ambiente? E é justamente nos centros urbanos, aonde há uma destruição direta de tudo que havia no meio ambiente para a construção, né, de concreto das cidades, que nós deveríamos observar de acordo com, né, vamos dizer assim, observar de uma forma ainda mais intensa a preservação desse meio ambiente. Então, quando a gente fala eu fiz slide, vamos dizer assim, só, né, para algumas pequenas informações, porque 80% da população brasileira, esqueci de colocar a fonte, mas é o IBGE, vive hoje em áreas urbanas. Então, a grande parte, obviamente, da população, inclusive acho que mundial, não trouxe dados mundiais, mas são semelhantes, alguns países um pouco mais rurais, outros menos, mas vivem em cidades. E quais as preocupações com o meio ambiente que nós vamos tendo? O que nós sabemos são as enchentes, são as secas, são as faltas de água por causa da falta de estrutura e dos crescimentos exagerados e não organizados das cidades. Então, como nós vimos para vamos dizer assim, para um caso específico, né, como Laurindo trouxe ali ao redor do açude do Padre Biapina, nós temos, obviamente, do mesmo jeito que, vamos dizer, a Constituição traz, deixa eu ir logo para esse aqui, eu trouxe só 2 artigos que eu acho que eles dizem tudo, porque uma outra legislação deveria ter. Todos os municípios do nosso país, acima de 20 mil habitantes, e alguns mesmo que não tenha 20 mil habitantes, que é o caso dos turísticos, dos que desenvolvem algumas atividades específicas, devem ter um plano diretor. Começa a primeira falha daí. A gente tem aquela hierarquia de leis, que eu acredito que a maioria de vocês conhece, que a gente tem uma Constituição Federal lá em cima. Ela é quem manda nas outras leis. Aí a Constituição Federal lá em cima diz, olha, todo mundo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem como, né, todo mundo tem direito também ao uso comum e essencial a essa sadia qualidade de vida. Impondo-se a quem, gente? Ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pronto, a Constituição chegou curta e grossa. Todo mundo tem direito, o mundo é nosso, a terra é nossa e acabou. Isso é uma coisa bem óbvia. E aí ela diz em alguns outros artigos, que eu não quis trazer todos, porque em 15 minutos a gente tem que focar. E em outros artigos, voltando um pouco, ela diz, a política de desenvolvimento urbano
executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Eu trouxe 2 artigos constitucionais lá do topo, que diz, ó, a gente tem direito ao meio ambiente e os municípios vão tratar sobre isso, porque cada município é cada município. E eu estou falando de urbanismo, de urbanidade, de cidades. Então, eu tenho cidades como Princesa Isabel, que tem necessidades, por exemplo, de preservação de casarões históricos, mas eu tenho cidades que ficam no litoral, que são praianas, eu tenho cidades que vão estar em locais de floresta, e cada cidade vai ficar responsável por desenvolver leis municipais que tratem da preservação desse meio ambiente. Por exemplo, eu trabalho na cidade de Paulo Afonso, aqui na Bahia. E a cidade de Paulo Afonso, ela é também compreendida, o centro dela, por uma ilha, já que Paulo Afonso tem um represamento do Rio São Francisco, e o represamento acabou gerando uma ilha que é artificial, feita pelo homem, por causa da geração de energia elétrica que acontece lá, através da Chesf. E Paulo Afonso, por exemplo, não permitia até pouco tempo que os prédios tivessem mais de 4 andares. E aí isso vai vir através de estudos técnicos que vão dizer, olha, não vai poder construir. Já outras cidades, como a gente tem uma São Paulo, na nossa grande metrópole, que é interiorana e que os prédios não têm limite, vai de dinheiro de cada pessoa e da estrutura, enfim. Então, quando a gente fala desse ponto de vista de legislação, a gente tem a Constituição dizendo que o meio ambiente é um direito nosso e a Constituição dizendo, olha, vai todo mundo se organizar para manter esse direito. Também é bem óbvio. Para tanto, a gente tem algumas outras leis, gente, de cunho federal, e eu trouxe a que eu achei que eram básicas, senão eu ia encher de leis, porque são várias, inclusive que alteram outras. Primeiro, a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa lei, que é de 1981, que estabelece diretrizes e instrumentos para preservação, melhoria e recuperação de qualidade ambiental, que é o CISNAN, incluindo esse Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, a gente tem Constituição dizendo que é um direito nosso, o meio ambiente preservado, qualidade de vida, que os municípios devem cuidar disso. Depois, a gente tem leis federais dizendo, vamos criar um sistema, certo, de meio ambiente para que o país se organize nessa preservação. Depois a gente teve, já em 2021, o Estatuto da Cidade que eu trouxe e a Lei de Crimes Ambientais, porque a Lei de Crimes Ambientais ela é de 98 e ela vem tentando garantir o que as leis ambientais, que nós temos várias, gente, inclusive específicas. Nós temos leis que vão tratar, por exemplo, especificamente se formos ter grandes eventos ou construções, como por exemplo uma hidrelétrica que vai ser construída num determinado local. Então, nós temos projetos que devem ser aprovados de acordo com essas diretrizes. Então, o Estatuto da Cidade, ele vem regulamentando aquele artigo que eu li, que diz assim, olha, tem que cada cidade ter, vamos dizer assim, olhar para o que ela tem em volta do meio ambiente e como é que ela consegue crescer a pedra e o concreto em cima desse meio ambiente, preservando e tentando, vamos dizer assim, outros derivados desse aglomerado de pessoas e concreto em torno daquele meio ambiente. E a partir do Estatuto da Cidade, surge a obrigação de que os municípios criem o seu plano diretor. Como Laurindo falou, é um absurdo que Princesa Isabel não tenha um plano diretor. Eu fui há 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu passei alguns anos, inclusive uns 10 também, e não faço as contas, já faz 10, eu fui por 10, não precisa fazer. E eu já era advogada há uns 4, então eu fiquei quase que 10 anos na procuradoria deste município, foi quando surgiu a lei obrigando que os municípios, dando prazo, eu não recordo direito e nem tampouco decorei para falar aqui hoje, um prazo para que todo município acima de 20 mil habitantes tivesse seu plano diretor, que acaba sendo uma lei pequena porque municipal, mas é a que reflete a hierarquia, dizendo, olha,
A Constituição mandou, aí tem as leis federais dizendo quais são os crimes ambientais, qual é a proteção do sistema, mas é realmente no município que a gente executa. É aqui que eu moro. Essa rua, esse pé de manga, a Constituição está lá em cima, mas para eu conseguir garantir esse pé de manga, eu preciso chegar na lei municipal. E enquanto procuradora do município, nós criamos uma lei. Criamos uma comissão para poder fazer o projeto de lei. Eu, Kelly, como advogada, pouco saberia fazer um plano diretor. Tipo, quantas árvores precisa em cada rua, para onde vai o sistema de esgotamento, o que é que nós precisamos ter. Para tanto, o prefeito à época, que inclusive era o dono dessa casa, Tiago Pereira, que ele contratou uma equipe, e a gente tentou contratar essa equipe para desenvolver de forma técnica quais as necessidades. Primeira urgência, o esgotamento sanitário. Indo todo o esgoto, como o Laurindo trouxe a história, indo para o Padre Biapina. Tiago, através das suas articulações políticas e tudo que eu me recordo, ainda no ano de 2010, por aí, conseguiu um projeto de esgotamento sanitário para retirar todos os esgotos que estavam indo para o Padre Biapina. Não tinha nada a ver muito ainda com o plano diretor, porque a gente ainda estava pensando, idealizando, mas tinha a ver com a urgência. O açude estava morto, ele foi declarado como morto. Me lembro do promotor de justiça à época, que chamava Diogo Darola, e ele chamou, e eu lembro dele falando de um estudo que tinha sido realizado à época, e disse: o açude está morto, ele já não tem mais oxigênio, as plantas e o lixo, e é preciso retirar os esgotos de lá. E Tiago apresentou, e foi contemplado alguns anos depois, mas ainda no seu mandato, esse plano do esgotamento, que eu acredito que foi parcialmente executado. Não sei se todo executado, mas o esgotamento ele é recente, e ele começou o projeto dele porque eu acompanhei em 2007, por ali. Saiu algumas parcelas e foram construídas as lagoas, e eu lembro que eu visitei essa obra, enfim. Mas o plano diretor acabou o governo e não ficou pronto, porque não era uma lei que eu faria, era um projeto por técnicos que aqui nem tinha, não tinha IF. O IF veio um pouco depois. E eu lembro de ter começado com alguns profissionais e depois de terminado, enfim, não terminamos o plano diretor. E coincidentemente hoje, Laurindo falando sobre a importância de realização de audiências públicas, de realização, eu me comuniquei, entrei no site da prefeitura hoje à tarde, tentei ver, será que tem plano diretor e eu não estou sabendo? Já tem alguns anos que eu saí da Procuradoria Jurídica, não conheço mais todas as leis municipais como eu conhecia a maioria, e perguntei, disse: não, ainda não tem. Eu disse: mas está sendo elaborado? Não, não está sendo elaborado, parou e não tem. E coincidentemente hoje, eu vi pela rede social que houve uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir a organização dos loteamentos, que nós vemos que a cidade está crescendo. À época que eu era procuradora, eu levei alguns casos de loteamento, e no caso, o principal loteamento é o loteamento Zé Evaristo, que foi crescendo desorganizadamente e ainda pior, gente, dentro de uma terra pública. Eu e o doutor Diogo pegamos uma escritura, eu lembro de eu segurar a escritura do entorno, em nome, inclusive da prefeitura, não sei se ela existe, se vocês têm isso, mas eu estou vendo balanço na cabeça, então vem o resto da história, essa é a que eu vivenciei. E existia a área pública, como obviamente toda margem de um açude público, que era em nome do município de Princesa Isabel. Esse açude é público, não é privado. Isso eu tenho certeza, que eu lembro de ter visto documentos de que ele era público. E a margem estava totalmente invadida. Inclusive, e obviamente, seu Zé Evaristo, que é um senhor que eu respeito bastante, e não tenho qualquer pretensão de... o nome dele, que é o bairro, mas eu não tenho ideia de quem fez aquilo. Foi baixado o sangrador para que o açude reduzisse de tamanho para que fosse vendido outro lote de ruas. A margem do açude, isso é visível, inclusive. Inclusive, hoje foi vendido outra parte que está sendo construído um grande empreendimento, que disseram que é um posto de gasolina, que eu, inclusive, tenho cópia de um e-mail encaminhado ao Ministério Público que fiz enquanto pessoa física,
denunciando aquela construção em cima de uma área pública. Fiz durante a campanha política, fiz porque, enfim, eu achei aquilo, quando passei um determinado dia, lá estava um aterramento dentro da área pública que eu não sei quem vendeu, porque acho que não houve a tramitação. Se houve, não estava. Procurei importar transparência de que será que o prefeito fez? E o prefeito pode vender bens públicos, desde que é aprovado em lei, que acompanhe um procedimento. E meu tempo acabou. E, enfim, eu não sei o quanto, né? Mas eu só queria dizer que hoje eu conversei, quando vinha para cá, com o promotor de justiça, que é um amigo pessoal meu, e eu liguei, eu disse, Rafael, como foi a audiência? Ele disse, olha, ficou de formar uma comissão para tratar com os donos de terra como é que seriam a organização dos futuros loteamentos. E a cidade cresce, sobretudo, nesses loteamentos, porque eu vendo uma centena de terrenos e a cidade vai crescendo através desses loteamentos. E hoje, com a audiência pública, eu disse, doutor, para quando ficou a comissão? Não deixamos data. Fizeram a audiência pública depois de anos calados, porque eu, há 10 anos atrás, já lutava pela organização dos loteamentos, que eram vendidos sem determinação de área pública. A gente tentou construir um PSF, não conseguia, porque o loteamento não deixava uma praça, não deixava um lugar de ente público, enfim. E hoje não teve discussão sobre construção de plano diretor em Princesa Isabel. A audiência pública sobre loteamento ficou acertado de que seria formada essa comissão, porém sem prazo. Então, sobretudo, também há hoje uma demonstração de tristeza de tudo, por a gente ver que o nosso meio ambiente não tem sido preservado e nem tampouco está sendo planejado, infelizmente, no nosso município. Eu teria umas 2 horas, mas muito obrigada, gente. Obrigada, professora Kelly, por sua explanação sobre as leis, né, que regem esse debate sobre o meio ambiente e sobre a urbanização. Então, não basta ter leis, né? Tem que se praticar o que se diz na lei, porque se não se coloca... a lei, né, Kiara? Que nem a lei tem. Então a gente tem a lei federal, mas não tem a municipal. E aí, se a gente não pratica nem a federal e nem cria uma lei municipal para que os municípios possam, né, praticar e aí entrar no costume das pessoas, que aí é quando entra no costume que as coisas começam a mudar. Então, para dar continuidade ao nosso debate, né, a professora Adriana vai falar sobre o enquadramento do açude Padre Biapina conforme a resolução CONAMA 357 de 2005. Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz, não só pela temática, mas por contextos históricos que me antecederam aqui, principalmente quando o Laurende, eu ouvi também da Kiara, quando ela falou do açude que tinha no Maia. Eu sou a professora Adriana Oliveira, eu estou aqui há 12 anos em Princesa. Eu ainda vi um açude que tinha no bairro Maia e também ainda vi, com o contexto histórico de Laurindo, o açude Padre Biapina, pessoal pescando, tomando banho, chamando de podridão. Ainda vi as plantas quando colocavam para a questão justamente do odor. Então, nesse contexto que meus colegas falaram, que antecederam esse momento, que eu estou muito feliz, sabe? Não só pelo contexto de acadêmicos, mas de colegas, mas de falar de um recurso hídrico diante de um país em que só 16% é de água doce. Então, quando você pega esse percentual de água doce de boa qualidade, porque não é ter água, é água com boa qualidade. Então, quando eu trago o tema enquadramento, o que vem na mente de vocês? Enquadrar. Enquadrar para quê? Por quê? O enquadramento é justamente para fazer essas respostas que o Laurindo, brilhantemente, parabéns pela sua explanação, que a gente só fala dessa forma quando a gente sente paixão e defende o nosso território. Parabéns.
Então, o enquadramento é para trazer essas respostas que o Laurindo defende com tanta garra e ressaltar. Ele serve para recreação? Que tipo de recreação? Contato direto, quando você tem um contato direto da água com o corpo. Ele serve para pescaria? Então, como a Kelly falou muito bem, nós só temos 2 estudos. Fico muito feliz de fazer esse relato histórico em relação do Padre Biapina, que é de uma Damiana, que foi nossa aluna. Hoje ela continua, mas ela está em Campina Grande. E aí ela fez um estudo do diagnóstico ambiental e de impactos ambientais e foi publicado em 2014 por uma ex-colega nossa, que hoje também está em João Pessoa, professor chamado Leonardo. E temos o outro estudo, que é de um aluno, que foi do técnico, na época, controle ambiental, que nós não tínhamos, o técnico em meio ambiente, que é do aluno Marcos Gabriel, o qual eu era orientadora. E aí, no estudo do Marcos Gabriel, a gente tentou, né, enquadrar o açude Padre Ibiapina, para justamente dar respostas a essas lacunas desse recurso hídrico tão importante, que hoje, literalmente, possa ser melhorado? Possa, mas vai gastar um bom dinheiro público. Mas, literalmente, infelizmente, ele está quase morto. E quando a gente pensou nesse estudo do enquadramento, eu lembro que era 2019, a gente tinha muitas lacunas a nível laboratório, e aí eu fiz parceria com o IFCE e a UFCA, que são as universidades, e o IF lá no Ceará, ao qual eu faço, né? Eu sou do estado do Ceará. Então, nesse contexto do enquadramento, nós tentamos fazer as coletas e entender alguns dos bioindicadores, os quais, daqui a pouco, meu colega, o professor Hindenberg, o doutor Hindenberg, ele vai falar com mais profundidade. Então, nesse contexto, nós conseguimos enquadrar o açude Padre Ibiapina como classe 3. Segundo a resolução CONAMA, que a Chiara leu, a qual eu trabalhei, que essa resolução ela já foi alterada pela 410 em 2009 e agora, por último, pela 430 em 2011. Nesse enquadramento, você diz se as águas são águas doces, águas salinas, águas salobras ou águas totalmente impróprias. Em 2019, pasmem, nós estamos em 2025. Em 2019, até me arrupei, o Padre Ibiapina ainda se enquadrava com classe 3. Água doce de classe 3. E aí eu respondo, sabe, Lourenço, sua pergunta da recreação. Pode ser para recreação? Sim, recreação secundária. Por quê? Porque a água de classe 3, ela tem que passar pelo tratamento convencional, o qual nós temos aqui a ETA, que é um tratamento convencional de água. Então, se nós tivéssemos como políticas públicas, brilhante sua defesa dessa pergunta hoje, dessa comissão. Se nós tivéssemos com políticas públicas defendidas nesse município, essa melhoria desse recurso hídrico tão importante, ele poderia sim servir como aquela bela imagem, não sei na inteligência artificial que você montou, né? Mas aquela bela imagem de servir como recreação. E assim, a gente fica pensativa porque é um recurso hídrico que a gente está vendo morrer e, ao mesmo tempo, a gente está vendo deixar o dinheiro público ser literalmente jogado fora. Porque a gente poderia arrecadar dinheiro com aquela utilização daquele recurso hídrico. Então, quando a gente fez o enquadramento, né, eu junto com o aluno, o Marcos Gabriel, óbvio, era um trabalho de ensino integrado. Então, não podia avançar muito até pelas condições do alunado, né, do nosso alunado. E aí eu, particularmente, peguei aquelas amostras, fiz outros trabalhos à parte, e aí a gente progrediu para avaliar até o teor de matéria orgânica,
que é um dos indicadores também de qualidade da água. Então, no enquadramento, o que é que ele resultou? Ele é classe 3, ele pode servir para abastecimento? Pode, mas depois de um tratamento convencional de tratamento de água, ou tratamento avançado. Para abastecimento de água, através das análises que eu fiz com a questão das bactérias coliformes, ele tem que ser avançado, né? Porque ele já está no nível de contaminação. Mas ele pode ser utilizado para irrigação, para cultivos arbóreos, não cultivos de culturas que você possa consumir de imediato, cru, não pode. Mas ele pode ser utilizado também para a dessedentação dos animais, ele pode ser utilizado para recreação, como eu falei aqui, respondendo a pergunta do Laurindo. Então, quando a gente fez esse estudo do enquadramento, segundo a resolução CONAMA, a gente provou e está lá o trabalho do Gabriel. A gente também mandou para um evento que teve em João Pessoa, que é o nosso evento de Simpif, a nível FPB, e mandamos também para um trabalho que foi em Mossoró. Então, quando a gente fez esse enquadramento, eu me senti satisfeita porque a gente tinha ali, Kelly, a resposta para sacudir a questão do poder público, né? Para dizer, o açude existe, ele ainda não morreu. Infelizmente hoje, fico muito feliz com a sua fala, quando você fala daquela obra, porque essa semana passada eu passei lá, o rapaz olhou e disse, a senhora quer fotografar? Eu disse, não, só quero ver a licença. Porque eles literalmente soterraram uma área pública e o resto do açude. Então, assim, uma das alternativas que a gente teria, que em outros momentos a gente até conversou com o atual prefeito, foi, primeiro, a canalização do esgoto. Porque para melhorar ele, para recreação, ele tem que ser canalizado. Porque todo o esgoto vai para lá. E aí também, lá em 2014, né, quando eu estava aqui na cidade, eu vi o zum, Kelly, da história da ETE. E aí a resposta, eu lembro que a gente foi lá, eu com a professora que hoje está no IF da Bahia, a professora Dora, a gente foi lá na Câmara e disseram, não, é porque teve alguns equipamentos sumiram, a gente não vai poder montar a ETE. E assim, infelizmente, chegamos ao caos, que é o loteamento indevido, essa apropriação também indevida desse empreendimento, e o açude, infelizmente, morrendo. E eu digo infelizmente porque nós estamos falando Nordeste, boa parte do nosso Nordeste tem escassez hídrica gritante, e boa parte de Princesa Isabel ainda tem água. Não é muito de boa qualidade, mas nós temos. Então, se tivéssemos políticas públicas que atendessem a esse requisito, pelo menos do enquadramento para o básico, nós não estaríamos em colapso, né? Nós não estamos, porque eu estava aqui em 2013. Eu vi o colapso da seca aqui. Então, nós não estamos, porque nós estamos recebendo água do São Francisco. Essa semana eu em Paeta com os alunos não sabiam. Metade da água é do Jatobá e a outra metade é do São Francisco. Água cara, muito cara. Então nós temos um recurso hídrico que está morrendo, e que bom que tem pessoas como você, Kelly, você, Laurindo, que batem na porta, fazem sacudir, e que essa nova geração, que é de Princesa, veja esses exemplos e não se calem, porque a gente enquadra, a gente faz as pesquisas para vocês terem subsídios científicos, plausíveis e projetos execuíveis para que o poder público saia de suas cadeiras e faça atuar, porque são vocês, população, que vai sentir, porque hoje ainda está um pouco barato, um pouco, mas daqui a pouco, se o açude de Jatobá, que é a nossa última fonte, é ele, não ter mais condições, a água do São Francisco vai ficar muito cara. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeada quando a professora Lívia me fez o convite, porque a gente que incorpora um pouco da cidade, a gente fica feliz quando vê essas discussões e não fica só dentro do gabinete, não fica só nas nossas falas, né?
Então, falar do Ibiapina, que eu vi as pessoas pescando, eu vi as pessoas tomando banho, e eu estou vendo ele morrendo, é falar que a gente tem que ter voz, a gente tem que ter força. É por isso que muitas vezes eu sou mais da dialética, de fazer refletir qual Princesa Isabel vocês querem em 2050. Né? Eu estou vendo aqui algumas jovens que são nossas alunas, que vocês é que serão o reflexo. O que vocês querem em 2050? Porque recurso hídrico, que ainda estamos tentando salvar, é o Jatobá, porque o Macapá e o Ibiapina já está quase morto. E olha que a gente tinha 4: Maia, Macapá, Ibiapina e Jatobá. E hoje nós só temos o Jatobá. Então, é muito triste e ao mesmo tempo é esperançoso, porque a vida é isso, né? A gente buscar esse subsídio. Eu fico muito feliz quando eu vejo o direito e o coração da cidade, que era também de Princesa. E a gente vê que a gente ainda tem força, né? A gente ainda tem força, mas vocês da futura geração, viu? Como diz lá o desenvolvimento sustentável, é que a gente vai pedir apelo, viu? Até porque tem um momento que a gente diz, espera aí, como é que está agora? Eu ainda consigo andar? Eu ainda consigo falar? Então, por favor, levem essa causa que o Laurindo trouxe tão bem, porque ele é princesense, a Kiara também. Eu só sou alguém que estou aqui passando um momento, mas que faço valer a pena, porque eu sei que a gente tem como ainda tentar salvar o que infelizmente está quase morto, mas fazendo a dragagem, melhorando o esgotamento, eu me sinto feliz. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada, professora Adriana. Então, nesse momento, a gente até se faz uma pergunta, né? Por que, em nome do progresso, deixam esses espaços de afetos, esses espaços hídricos, morrerem e nós, como população, indivíduos que fazemos parte dessa sociedade, ou deixamos passar, deixamos os poderes serem maiores do que a população e deixa morrer esses espaços. Então, qual seria, né, o que deveríamos fazer para que esse espaço ainda estivesse, né, servindo a população de uma forma mais proveitosa? Mas em nome do progresso a gente se cala, em nome do progresso a gente é calado, porque não só é calar, mas os poderes que tem por trás dessas ações que nos fazem calar. Então, para continuar nosso debate, né, eu chamo o professor Windenberg, que vai falar sobre os impactos da microbiótica aquática na qualidade da água do semiárido. Obrigado, professora Kiara. As suas falas estão sendo bem integradoras e é bom essa discussão, essa abertura de diálogo, né, com as palestras aqui. Também queria agradecer, Lívia, obrigado, né. Professora Adriana, já pegando um pouco o gancho que a senhora soltou aqui da qualidade de água, eu vou ser um pouco o advogado do diabo aqui, né, ou advogado das causadoras, né, mas também no final vamos tentar defendê-las, ok? Como o próprio nome da palestra fala, né, microbiota aquática, a vida invisível que sustenta o sertão. Cadê o pastor? Então, para começar, a gente vai só pontuar um pouco os recursos hídricos daqui do semiárido, né, que é uma região que vive em situação de vulnerabilidade, né. Os recursos basicamente são águas paradas, a gente tem que bem pontuar isso. Os rios aqui basicamente são temporários, né, devido à época de cheia e também de seca, não é isso? Então a gente tem que pensar primeiro nessa situação geográfica, né, no qual estamos inseridos. E aí, já partindo bem para os vilões, né, que a professora Adriana pontuou, né, que impactam declaradamente a qualidade de água daqui da nossa região, como também o professor Laurindo, né, Laurindo foi ótimo a sua fala, né, que nos apresentou como era a água, né, como era a situação do açude e como ele se enquadra hoje. Então, dá para ver esse panorama bem dinâmico da modificação do espaço ao longo desse tempo, né?
E a gente, quando fala em microbiota, né, estamos falando das comunidades de micro-organismos, né, seja eles fungo, bactérias predominantemente, né, e arqueobactérias que também estão ali presentes. Então, que desempenham um papel crucial, né, tanto na sustentabilidade, na viabilidade. Quando a professora Chiara fala do mau cheiro, né, eu adorei o seu poema, sempre, né, Chiara? Então, a gente está falando exatamente do odor que, infelizmente, as bactérias causam, né? Então, as bactérias estão extremamente entrelaçadas com processos biogeoquímicos que refletem na qualidade de água, né? Como também, né, a sustentabilidade e o suporte ecológico e também processos como eutrofização que todos nós conhecemos aqui, né? Todos aqui alunos do IF, grande parte da nossa comunidade, também boa noite, né? Sabem disso nas aulas, né, das nossas aulas, vai cair na prova. Então, quando nós falamos de qualidade de água, né, tem que pensar principalmente que alguns fatores que estão associados a essa qualidade de água que impactam a presença, por exemplo, de bactérias contaminantes como salmonela, né? Salmonela está presente, por exemplo, nos recursos, né, essas cisternas que deveriam haver um monitoramento constante, mas quando se pensa em monitoramento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, deve-se pensar kits, até mesmo para pensar com políticas públicas, a professora Adriana, que você bem falou, e Kelly também, né? Que viabiliza essa qualidade de água para aferimento de pessoas em situação de vulnerabilidade nas zonas rurais que precisam, por exemplo, aferir a qualidade dessa água, medindo de forma indireta, né, se estaria contaminada ou não. Como? Como fatores estariam associados, por exemplo, à presença de salmonela. Então, pH, turbidez, né, salinidade, que são fatores associados ou não à presença dessas salmonelas, né? Que todo mundo acha que é uma bactéria muito bem conhecida, né? Uma enterobactéria que é presença mais em humanos, mas pode estar presente em corpos hídricos. E aí, quando nós falamos em qualidade de água, né, o odor, que a Chiara bem falou aqui, é bem característico de bactérias de enxofre, enxofrobactérias, que produzem ácido sulfúrico, que geralmente levam aquele cheiro de peixe podre, né, que nós vemos nos corpos hídricos. Ferrobactérias está bem associada à produção de ácidos que acabam oxidando, principalmente as tubulações, formando aquela arinha vermelha que entope o nosso chuveiro, sabe? Então são as bactérias ferrobactérias, tá? E bactérias micilogenosas, que produzem muito biofilme, entopem encanamentos e acabam gerando um impacto, né, para o poder público, principalmente para a empresa de água, né? Então, eu trouxe esse trabalho aqui. Esse trabalho a gente desenvolveu, já foi publicado, né, interação genômica, principalmente das regiões aqui no trópico. Ele foi financiado fruto de um projeto com a FDA e a UFPB, né? Esse trabalho já foi publicado. Eu tive o prazer de participar dele quando eu trabalhava na UFPB. E aí, o que é que ele fez? Ele comparou amostras de vários reservatórios de água, tanto do Chile, tá, como também aqui do Rio de Janeiro e, é claro, da Paraíba, né? Vou trazer um pouco aqui, como a professora Adriana falou, a contribuição científica para que o poder público enxergue e consiga daí viabilizar políticas públicas, né? Então, tem uma microbiota paraibana descrita, principalmente dos nossos reservatórios, né? E aí, quando nós pensamos os destaques, principalmente dos reservatórios da Paraíba, tem alguns resultados curiosos, porque comparando as microbiotas, a gente consegue ver o que é que tem mais frequente aqui, né? E é claro, a técnica usada aqui é uma técnica, né, eu nem me apresentei direito, gente, desculpa, metagenoma, né, que é uma linha de pesquisa, é uma técnica que identifica qualquer microbiota associada, desde solo a intestino de rato ou poço de petróleo. Então, tudo tem bactéria associada. Então, para analisar isso, nós utilizamos DNA. A gente consegue descobrir quem é a bactéria e o que ela está fazendo, né? Esse é um dado que a gente já publicou e está saindo alguns trabalhos, né? Então, foi utilizar essa técnica. E aí, aqui na microbiota da Paraíba, os pontos de coleta, né? Temos aqui desde o Beste Paraibano, né, em Areia, também Monteiro, e lá para o sertão, passando por Souza até Cajazeiras. Então foram coletadas todas essas amostras, principalmente, como a gente falou no início, de corpos hídricos, principalmente associados a açudes. Riachos a gente tinha pouco tempo, né, que podia ou não encontrar ele seco, na época da seca, ou cheio, dependendo da época, né. E aí, quando vamos olhar, no modo geral, a predominância das bactérias associadas ali, vemos principalmente Pseudomonata, aqui a nível de filo, tá? Que são bactérias
Aqui tem uma família enterobacteriáceas, são as mais patogênicas aqui, estou só assustando mesmo para depois ser mais legal. Tem a Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, que são bactérias associadas a doenças. Tranquilo, né? Mas também tem bactérias metanotróficas, que são importantes, por exemplo, a captação do metano na atmosfera. Então, tem uma interferência ali participando de ciclos biogeoquímicos nessas bactérias. De modo geral, foi encontrado isso em todas as bactérias, as mais frequentes, tá? Quando nós olhamos aqui, essas em vermelho aqui, nesse gráfico, nesse PCOA, nós vemos particularmente a microbiota da Paraíba. Vejam que ele não agrupa com todos esses pontinhos e amostras, tá, dos outros locais. Aqui em vermelho acho que é rosa, né? Temos a microbiota lá das amostras do Rio de Janeiro, e em cima temos Chile. E aí os tipos de amostra, né, foram coletados. Foi coletado durante 2 anos de coleta, então foram muita amostra. Era coletado por meio de uma bomba que tinha um filtro chamado filtro de Moore, que passava 2, 3 horas em cada ponto filtrando a água, e então todas as bactérias da coluna de água eram coletadas, daí extraíam o DNA, tá? E aí temos tanto de creek, que significa riacho, né, reservatórios, rios, açudes, né? E aí cada um desses vão diferenciar o tipo de amostra de cada local. Então a gente vê basicamente a microbiota da Caatinga, desculpe, da Paraíba, Caatinga, né? Da Paraíba, ela é bem distinta. Algum fator, claro, o clima está associado a isso. Então vemos que é uma microbiota muito distinta de outros locais. Clima, principalmente, temperatura, salinidade, que é outro ponto extremamente importante. A professora Adriana bem sabe disso quando analisa as famosas águas duras, né? Águas duras, né? Que tem um impacto muito importante aqui quando nós, né, utilizamos a água. Então, isso é um fator extremamente importante para selecionar essa microbiota. E o que ela selecionou e o que a gente consegue entender, né? Basicamente, aqui há uma grande abundância de cianobactérias. Cianobactérias é a mais predominante e quando a gente vê, ela é muito abundante, quase 99% na microbiota daqui. Isso quando a gente se compara também para o Rio de Janeiro e Chile. Então, algum fator leva a maior predominância de cianobactérias, né? Eita! E aí, cianobactérias que, principalmente, os grupos que produzem cianotoxinas, como Noxto, Microcitis, né? Que são cianobactérias que produzem cianotoxinas. E como a professora Adriana falou, quando a gente olha a qualidade de água, essas cianotoxinas exigem uma purificação de água que métodos convencionais como floculação, decantação, não conseguem eliminar. Então, estão muito associados com as famosas viroses sazonais, que todo mundo aparece, o pessoal fala que é da mosca, mas pode ser também da água, que até mesmo fervendo, essas toxinas, a bactéria morre, mas a toxina fica, né? E aí, já outro tipo de achado que foi encontrado nessas amostras foi Salmonella e Escherichia coli, mas só apenas 13%, e também muitas bactérias associadas à resistência antimicrobiana, tá certo? Tarcísio já encheu os olhos quando falou resistência antimicrobiana, né? Então, esse dado, principalmente nós vimos os corpos hídricos, né, que apresentavam os famosos balneários, né? Por exemplo, o balneário, daqui de Açude Biapino, tá? Era onde mais encontrava bactérias, enterobactérias, Salmonella, Escherichia coli, né? O pessoal vai tomar banho e faz sua necessidade dentro de água claramente. Exato. E aí, quando nós comparamos essas cianotoxinas, a principal e que de fato mais urgente, que demanda, né, uma certa emergência de saúde pública, é essa toxina associada à Eupheromic, tá? Que é microcistina, que é associada, né, principalmente a infecções intestinais, é muito presente. E os autores associaram essa maior presença, né, das cianobactérias, primeiro ao tipo de corpo hídrico, por ser uma água parada, né? Então, água parada, temperatura, salinidade e, acima de tudo, nutrientes. Nutrientes, como bem Laurindo falou, né? O enriquecimento que o açude vem sofrendo todo esse tempo. Favorece desde do surto, né? Diminuição da diversidade ao surto de cianobactérias, fechando a camada de luz, favorecendo a putrefação, né? E também a morte de animais e de microzooplâncton, né? Que o Evaldo vai falar daqui a pouco, mostrando bem o indicador da processo de eutrofização, chegando por último ao processo dos algoapés que o Rinaldo Laurindo falou, né? As bactérias gostam, né?
Exato. E aí, quando nós vemos esse processo de eutrofização, ele é bem claro a proliferação de cianobactérias, não é isso? Já aqui, pontuando, né, o Rio de Janeiro, lá a gente não observa isso. Lá foi muito mais predominante, aqui, ó, Rio de Janeiro, opa, passei, Rio de Janeiro, bactérias, né, e principalmente genes associados à resistência a antibióticos, principalmente lactâmicos, aminoglicosídicos, linosamidas, tá? E streptomidas. Ou seja, bactérias resistentes a antibióticos, muito mais associadas a grandes centros urbanos. Então mostra claramente que a microbiota daqui, né, é nordestina, né, mais associada a corpos hídricos parados, alta salinidade e, claro, o processo de eutrofização devido à entrada de nutrientes, principalmente sais e metais pesados. E aí você vê no Rio de Janeiro, né, a principal predominante, que é característica do impacto urbano que essa cidade sofre e também o tipo de rio que eles coletaram. Então, gente, é bem diferente isso. Mas, já sendo advogado das bactérias, elas bactérias não são só o problema. E aí eu vou levar um pouco para a banca, né, para a gente discutir um pouco, também seria uma solução, correto? Principalmente por biorremediação, isso aí eu posso falar porque trabalhei muito com isso, né, principalmente bactérias que degradavam petróleo, né, por meio dessa enzima monoxigenase, que também podem, em processo de bioestimulação, fazer a limpeza, né, da água, né, durante o processo de floculação e tudo mais. Bactérias e também cianobactérias modificadas que podem promover a competição, como é um ambiente muito restrito devido só ao grande afloramento de nutrientes, essas cianobactérias, né, sobressaem. Então, se você coloca inserir uma bactéria e consiga competir ali, e pelo recurso e também, de certa forma, não produzir cianotoxina, ela vai também competir, diminuir a produção e melhorar a qualidade de água. Não somente, né, bioestimulação, biodegradação, mas também bioabsorção. Bactérias são capazes, sim, por meio da sua parede, principalmente LPS, né, absorver esses metais, esses nutrientes que foram aflorados ali. Então seria outra forma. E aí, já concluindo, outro processo seria bioestimular. Então a gente sabe que tem as bactérias que são maléficas ali, né? Que utilizam aquele nutriente que foi inserido ali. Então a gente poderia pensar quais poderiam utilizar esse micronutriente e bioestimular inserindo outro nutriente para favorecer outro grupo de bactérias para competir e limpar a água. Seria uma forma da gente já trazer a solução para a limpeza desse açude. E eu acho que a Adriana também tem muitos pontos, né, Adriana? Quando se fala principalmente ali no manejo, ela como tecnóloga em gestão ambiental, sabe ali como a gestão da mata ciliar também pode favorecer essa recuperação. Eu acho que essa é a palavra que a gente queria também suscitar à banca. Como podemos recuperar? É o poder público, né? Trazendo as ideias da ciência para isso, como conseguir recursos, né? Eu acho que eu paro aqui. Obrigado. Obrigada, professor Lindenberg. Então, a gente tem rios, né? Como o Lindenberg falou, nossos rios temporários, quando existiam, nossos riachos, né? Quando chegavam as chuvas, esses rios corriam cheios de vidas, tanto para o rio Piancó, uma parte para o rio Piancó, outra parte corria para o rio Pajeú. Mas dentro desses rios que tinham vida, porque tem uma microbiota, às vezes patogênica, às vezes aquelas responsáveis por captar o metano, nos ajudando nos impactos contra o impacto ambiental. Mas a gente também precisa monitorar a qualidade da água, né? E aí chamo o professor Evaldo para falar sobre bioindicadores da qualidade ambiental em ecossistemas aquáticos, do rio ao oceano. Olá pessoal, boa noite. Dizer que... Tá aqui, tá bom? Pronto. Dizer que é um prazer, né, estar aqui essa noite e agradecer à professora Lívia pela organização, né, dessa parte, né, do evento. Também dizer que é um prazer estar com essa banca, né, com os colegas aqui que trazem essas informações, né, de grande importância para que a gente possa ter essa construção, né, interessante em relação à questão do açude Padre Ibiapina, né. E, na verdade, o que eu venho fazer aqui, né, é mostrar um pouco de quem são os bioindicadores, né, os organismos que podem falar sobre a saúde do ecossistema aquático e também para que a gente possa refletir um pouco se os impactos, né, as questões que foram faladas sobre o açude Padre Ibiapina,
elas ficam restritas a esse ambiente aquático ou se isso pode ter uma propagação por outros ecossistemas. Então, esse é o único açude que nós temos que está nessa situação? Provavelmente não, né? De fato, não é. O que acontece dentro desses ecossistemas fica restrito? Também não. E tudo o que acontece aqui tem um reflexo em outros ecossistemas aquáticos e pode afetar até a qualidade ambiental do ecossistema marinho. Então, nós estamos dentro da Semana Nacional Ciência e Tecnologia, né, e nessa relação com o circuito urbano, né, que é o evento principal que estamos aqui no momento, e a gente tem essa relação do ecossistema aquático, né, do caso Padre Biapina, ou de outros ecossistemas aquáticos como ele, também com interlocução com o oceano. Então, por isso, o título aí da palestra é Bioindicadores de Qualidade Ambiental em Ecossistemas Aquáticos, né, do rio ao oceano. E aí, o que é que a gente tem, né? O que são esses indicadores, ou esses bioindicadores, né? Como o próprio nome diz, o bioindicador é um organismo, é um ser vivo, que pode ser tanto macroscópico, pode ser visto a olho nu, ou pode ser microscópico. E esse organismo ali que está no ecossistema aquático, seja um rio, um lago, um oceano, ele evoluiu naquele ambiente, né? E ele ganha características ao longo do tempo que faz com que ele possa estar adaptado àquelas condições. E aí o que que acontece? À medida que esse ambiente aquático ele sofre alterações, como pela retirada da mata ciliar, como pela entrada de esgoto, como por alteração de temperatura, ou seja, qualquer influência que seja, isso também vai gerar uma resposta nos organismos que habitam aquele ecossistema aquático. Nesse caso, né, a gente está falando de bioindicadores de ecossistemas aquáticos. E aí quem seriam esses organismos? Os peixes, os invertebrados que vivem nesse ecossistema e micro-organismos como o fitoplâncton, o zooplâncton e até mesmo plantas aquáticas, que é o caso das macrófitas. E aqui a gente tem, né, só representando um ambiente que teoricamente estava numa condição de equilíbrio. A gente tem água transparente, né, uma diversidade maior de peixes, de macrófitas aquáticas aqui, e aqui um ambiente que passou por um processo de alteração, como por exemplo pela entrada de esgoto, na situação que a gente tem no Padre Biapina. Então já reduz a diversidade de peixes e também das plantas aquáticas, que seriam as macrófitas, além de outras características que a gente poderia destacar aqui. E então, quem são esses bioindicadores nos ecossistemas aquáticos, né? Quem são esses macro-organismos ou esses micro-organismos? Então aqui nós temos algas, algas, né, como todo, como as próprias algas que podem ficar no fundo do ecossistema. Nós vamos ter o fitoplâncton, que vai ser representado por cianobactérias, como o professor Idenberg mencionou, e também por algas protistas microscópicas. Nós temos o zooplâncton, né, que são pequenos crustáceos, que também flutuam ali na coluna d'água. Nós vamos ter os animais que vivem no fundo do ecossistema, que são chamados de bentônicos, por viver na zona bentônica, nessa zona de fundo do ecossistema aquático. E nós vamos ter peixes, além das macrófitas aquáticas também. Então, esses seriam os principais bioindicadores. E aqui, né, eu trago uma representação desses bioindicadores, a exemplo aqui do fitoplâncton, aqui a alga chamada de microcistes, que o professor Idenberg falou, é uma cianobactéria que ela vai se reproduzir em grandes quantidades em ecossistemas que têm altas concentrações de nutrientes, ou seja, a entrada de matéria orgânica, que pode ser por esgoto ou de forma natural, como nitrogênio e fósforo, né? O fitoplâncton é representado por organismos fotossintetizantes. Eles são importantes para o ecossistema aquático porque eles são a base da teia alimentar nesses ecossistemas. E se a gente considerar o fitoplâncton oceânico, ele que é responsável pela maior parte do oxigênio que todos os seres vivos que utilizam oxigênio respiram. É isso? Então, vê a importância desses micro-organismos. Agora vamos pensar o seguinte: um ecossistema equilibrado, aquático, um ecossistema aquático com a saúde ambiental legal, ele vai ter a diversidade máxima de todos esses organismos, todas essas representações do fitoplâncton, do zooplâncton, dos invertebrados, dos peixes. Mas à medida que esse ecossistema ele vai passando por degradação, a gente tem uma redução dessa diversidade. Alguns organismos desses vão desaparecendo e as espécies que vão permanecendo são aquelas que são resistentes àquela condição de alteração, né? E isso é o que faz que eles sejam bioindicadores, porque a partir das espécies que nós encontramos, a partir da abundância dessa espécie, a partir de cálculos de diversidade que a gente pode fazer, a gente vai ter uma informação sobre a saúde daquele ecossistema, sobre a qualidade ambiental daquele ecossistema, certo? E aqui nós temos exemplos de zooplâncton, né? Como aqui o caso dos rotíferos, os cladóceros, aqui os copépodos, né? Que são os microcrustáceos. Então o fitoplâncton é a base da teia,
o zooplâncton consome o fitoplâncton. E aqui são métodos de coletas utilizando redes, tanto para coletar o fitoplâncton como o zooplâncton. E aqui são alguns invertebrados que vão viver lá no sedimento, né, na zona de fundo do ecossistema aquático. E esses são os que a gente chama de macroinvertebrados bentônicos, são aqueles invertebrados que a gente consegue ver a olho nu e tem um tamanho maior que 0,5 milímetros. E a depender do grupo que a gente está analisando, ele vai ter uma informação interessante sobre o ecossistema. Nós temos aqueles que vão estar em maior abundância em ecossistemas com boa qualidade ambiental e aqueles que vão permanecer em áreas que são mais degradadas. Então aqui a gente tem, por exemplo, os efemerópteros, que têm brânquias em seus abdômenes para poder retirar oxigênio da água, então ele só vai viver num ecossistema com altas concentrações de oxigênio. Nós temos também os tricópteros aqui, que tem brânquias abaixo, né, do seu abdômen também para retirar água, oxigênio, né, daquele ecossistema aquático. E temos indivíduos, né, que vão persistindo por mais que a qualidade daquele ecossistema vá reduzindo, porque eles não dependem de condições tão equilibradas assim para permanecer naquele ecossistema. Por exemplo, os moluscos, né, como os caramujos, eles retiram o oxigênio da atmosfera, então eles não dependem do oxigênio da água para poder viver ali. Então eles têm adaptações que fazem com que eles possam permanecer no ambiente, mesmo em condições drásticas de alteração. Então vamos imaginar, o padre-ibiapina. Que tipos de organismos nós iríamos encontrar nesse ambiente, né? Vamos pensando aí. Seríamos os tricópteros, seriam os tricópteros são esses aqui, seriam os efemerópteros ou mesmo os moluscos, né? Lembra que na condição ideal nós encontramos todos, mas à medida que a degradação vai aumentando, apenas alguns vão persistindo. Tá? Peixes também são indicadores de qualidade ambiental, bioindicadores, né? E aí nós vamos ter espécies que vão depender de uma condição mais equilibrada e outras espécies que conseguem viver mesmo em condições mais degradadas. Então, nós vamos ter espécies que vivem ali retirando matéria orgânica do sedimento, os famosos chupa-pedras, né, por exemplo. Então, geralmente, eles persistem em condições de degradação. Só que às vezes as condições são tão ruins que nem eles vão persistir. Cascudo, né? As macrófitas aquáticas, né, são plantas que evoluíram para o ecossistema terrestre, depois elas ganharam características e retornaram para o ecossistema aquático. E aí, entre elas, quem é que está aqui? Ó? A Eichhornia craspis. E é uma planta muito interessante, né, porque ela é utilizada na biorremediação. E aí, por isso, ela foi colocada naquele período, né, para retirar o mau odor, mas não diretamente o odor. Mas ela estava ali para absorver nitrogênio e fósforo do ecossistema aquático, para que com isso a qualidade da água pudesse melhorar e aí isso reduzisse a atuação das bactérias que produziam, né, as substâncias que emitiam ou eliminavam aquele odor. Então, na verdade, o que poderia ser feito hoje na questão do padre-ibiapina? Um controle das macrófitas. Então, a partir das macrófitas, quando elas absorvem esses nutrientes, elas podem ser manejadas, elas podem ser retiradas periodicamente. A biomassa, né, elas em si podem ser utilizadas para outros fins, como para adubo, às vezes até para alimentação animal. E à medida que elas vão crescendo ali, elas estão retirando nutrientes da água. Nitrogênio e fósforo, aquilo que foi trazido pelo esgoto, por exemplo. Então, elas auxiliam na melhoria da qualidade da água. Mas qual o problema do açude hoje? Porque, provavelmente, né, a gente tem estudos que foram feitos, mostrados pela professora Adriana, né, foi comentado também em outros momentos, o processo de retirada de esgotos não se completou. Então, a gente tem entrada de esgoto ali dentro, né? E a gente tem o que a gente chama de poluição pontual e difusa. A poluição pontual é quando a gente sabe exatamente qual é a entrada de esgoto no ecossistema aquático, a fonte de nutriente. E a difusa é quando a gente tem criação de animais e as urinas, fezes acabam escoando por pontos bem diversos e a gente não consegue identificar exatamente aquela área de entrada. Mas no padre-ibiapina, que é um reservatório urbano, né, a gente consegue identificar que a principal fonte de poluição é pontual, que são as entradas de esgotos. E aqui as bactérias, né, no caso dos coliformes, como o professor Heidenberg falou, os coliformes, principalmente aqueles que são chamados de termotolerantes, como, né, a Escherichia, eles estão presentes no nosso trato intestinal de animal, e aí quando eles são encontrados em altas concentrações no ecossistema aquático, é um indício de que tem fezes humanas ali dentro de outros animais. É isso? E aqui, que conexão o padre-ibiapina tem com o mar? Né? O padre-ibiapina, ele faz parte da subbacia do rio Piancó, e essa subbacia aqui, ela está ligada a uma bacia maior, que é a bacia do rio Piranhas-Açu. Então,
Cada ponto, cada linha dessa azul aqui representa rios. E nesses rios nós temos vários reservatórios. Então tá aqui, ó, cadê Princesa Isabel? Tá aqui, ó. Padre Ibiapina tá aqui. E olha só, ele vai crescendo, vai desaguando até chegar aqui no Curemas e Mãe d'Água. E vai percorrendo, coletando água de diversos outros rios aqui. Vai nessa bacia principal aqui, né? Eu esqueci agora o nome desse reservatório, mas ele vai continuando até desaguar onde? Lá no oceano. Então temos diversos outros reservatórios que passam por situação semelhante à do Padre Ibiapina e que esses impactos todos vão sendo concentrados e vão sendo levados ao longo dessa bacia e toda essa poluição, né, vai cair lá no oceano também. Então é uma questão local, mas também que tem um reflexo para além de Princesa Isabel, né? E que não é uma culpa somente de Princesa Isabel, mas diversos outros municípios têm situações semelhantes. E aqui, né, a partir do momento que esse ecossistema está impactado, a gente vai ter uma proliferação de macrófita, porque tem muito nutriente e elas vão se reproduzir, é o caso da icônica. Se a gente tivesse uma redução da entrada de esgoto no açude, o que ia acontecer? Com o tempo, essas macrófitas elas iam reduzindo a sua população, né, se elas fossem sendo manejadas, porque não ia ter tanto nutriente ao longo do tempo, porque o nutriente que entrasse ia ser absorvido, mas a partir do momento que não tivesse mais entrada de esgoto, as macrófitas só iam retirar aquele nutriente que estava presente ali no interior do reservatório. E aqui bioindicadores de degradação ambiental nós íamos encontrar no Padre Ibiapina, né? As euglenas, que gostam de matéria orgânica, a icórnia, um caramujo aqui que é chamado de melanóide tuberculato, que retira oxigênio da atmosfera, não depende do oxigênio da água, é uma espécie exótica muito disseminada nos reservatórios do semiárido. O zooplâncton aqui rotífero, que também eles faz se desenvolver bastante em ecossistemas impactados, que a gente chama de eutrofizados, no caso do Padre Ibiapina, e bactérias aqui, como é o caso da Escherichia coli. Né? E aí, aqui alguns registros, né, que já foi bastante discutido, né, de entradas de esgoto, né, no Padre Ibiapina, a proliferação das macrófitas, alguns dados aí da percepção da população, né, foram alguns dos estudos que a professora Adriana citou, eu peguei alguns dados aqui, da percepção da população em relação aos principais problemas relacionados ali à questão da redução da qualidade do reservatório, como a questão da proliferação da água, morte de peixes, morte do próprio ecossistema e assim por diante. E aqui, né, só resumindo, aqui é da bacia hidrográfica. Então temos aí os rios, né, que vão contribuindo para o rio principal, e aí todo o impacto que acontece na bacia vai sendo absorvida e vai desaguar no oceano. E no oceano a gente também pode determinar a qualidade ambiental com base nesses bioindicadores, porque no oceano também vai ter zooplâncton, também vai ter fitoplâncton, também vai ter invertebrados, né? Vão ter as algas macroscópicas, vão ter os peixes, e a partir das espécies que nós encontramos lá, a gente pode definir a qualidade do próprio oceano. Agora, se nos rios nós temos reservatórios com má qualidade, então onde a água desse rio desaguar, também vai ocorrer uma má qualidade dessa água, né? E aqui uma bacia hidrográfica com os vários impactos que ocorrem, né? Como a construção das cidades, a questão a desenvolvimento da agricultura, né? A eliminação de esgotos e assim por diante, e tudo isso vai se concentrar e vai ser eliminado ali no oceano, né? Vou passar rapidamente por conta do tempo. E aí há alguns dados que nós temos de estudos que foram feitos ao longo da bacia do Rio Piranhas, né? Nós temos aqui o reservatório Traíras e o reservatório Sabugi, que estão ali no eixo do Rio Piranhas a sul, e o que a gente tem percebido, de fato, é a redução da qualidade ambiental desses ecossistemas com o aumento das espécies de bioindicadores tolerantes à degradação ambiental. Então, o que tem acontecido ao longo do tempo? Aqueles organismos que são sensíveis, que eles vivem naturalmente em ambientes com qualidade melhor, eles têm reduzido as suas populações ou desaparecido em alguns locais, e o que tem ocorrido nos reservatórios dessa bacia é aumento daqueles tolerantes, como as minhocas, como o próprio melanóide tuberculatus, que é até uma espécie exótica, não é nativa do Brasil, espécies novas, invasoras, sendo registradas, como Curbicula agilierte, Curbicula flumina, são espécies de moluscos, e assim por diante. E aqui um dos estudos que nós fizemos nessa bacia em relação à percepção das pessoas, considerando o que eles acham que pode impactar o ecossistema aquático, né? E aqui nós temos diversos problemas que foram elencados pela população. Aqui o resumo da bacia hidrográfica e os impactos. Aqui é o estuário onde ocorre o deságue do Rio Piranhas a sul no Oceano Atlântico, né?
E, basicamente, a intenção desse momento é trazer essa reflexão, né? Os impactos que ocorrem no Parque de Ibiapina ficam restritos ao Parque de Ibiapina? A gente já viu que não. E tudo isso vai refletir aqui no oceano, e é por isso que nós vemos rios desaguando no oceano com má qualidade, com altas concentrações de matéria orgânica, né? E isso tem alterado tanto a qualidade do próprio reservatório, de todo o curso do rio, mas também do oceano. É isso, e eu deixo essa reflexão, né? Qual o nosso papel para a conservação dos ecossistemas aquáticos do rio ao oceano. Obrigado. Então, nesse momento, a gente observa que e começa a pensar sobre até que ponto nós vamos ser sensíveis ou tolerantes a esses impactos ambientais que nós mesmos estamos causando ao meio ambiente. Como o Evaldo falou, qual a contribuição da gente que está aqui no sertão da Paraíba, como a gente contribui para o impacto no oceano. Então, a gente vive num ecossistema, só que o homem, as ciências humanas estudam isso, né? O homem se considerou à parte e achou-se no direito de dominar a natureza para as suas necessidades, ao ponto ao qual a gente chegou de uma degradação que é quase irreversível se não tivermos uma consciência e atitudes para com o meio ambiente. É o momento de começarmos a ver que os estudos científicos eles não podem ser mais isolados. A mesa já diz isso. Aqui a gente tem biólogos, tem historiadores, tem advogados, tem engenheira ambiental. Então todo mundo está olhando um ponto, né, que é a degradação do meio ambiente, que no final das contas fala do homem, que somos nós que estamos nesse mundo e estamos respondendo às nossas necessidades. Muitas vezes não é nossa necessidade local, mas é a necessidade do capital. Então, porque planeta só temos um, alguém falou hoje aqui. Então, se a gente só tem um, se ele está morrendo, temos que pensar o que será do homem nesse ambiente. Porque somos o único ser vivo que consistentemente e conscientemente estamos contribuindo para a nossa extinção. Então, com essas palavras, eu encerro o debate aqui da mesa, mas pergunto ao público se tem alguma pergunta ao pessoal que compõe a mesa. Sem perguntas por momento, então eu dou por encerrado o nosso debate sobre essa mesa que foi muito proveitosa em relação à poluição, à degradação do meio ambiente, principalmente dos corpos hídricos. Obrigada, gente.